Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 38ª aula do componente curricular de língua portuguesa. Nós ainda vamos estudar sobre os contos, certo? E ainda vamos continuar sobre a história lá do Pinóquio e terminar de responder aquelas questões. Aquelas não, outras questões, tá certo? Mas vamos só dar uma revisada. O que são os contos? O conto, mais uma vez falando, é classificado como um gênero narrativo, ou seja, é um tipo de narração onde alguém conta uma história, né? No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. Lembram aí que tem lá o conto de fadas, o conto fantástico, o conto de terror, né? Então, vamos recapitular as aventuras de Pinóquio. Vocês vão ler comigo novamente as aventuras de Pinóquio. Façam a leitura mesmo aí em casa. Eu vou estar lendo, mas você também aí na sua casa, faça a leitura, ok? Leia em voz alta junto comigo, para treinar o hábito da sua leitura, ok? Então vamos lá, vamos começar. Acompanhe aí na tela. Primeiro vamos observar o seguinte, olha que legal aí, né? Essa imagem aí do Pinóquio e o Pepe, né? Que é o seu amigo, o grilo falante, é o seu conselheiro, aquele que não deixa Pinóquio fazer besteira, ou tenta não deixar. Vamos lá. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Geppetto, que vivia numa aldeia italiana. Ele não tinha filhos, desta forma passava seu tempo construindo bonecos. Um dia, Geppetto construiu um boneco de madeira, muito bonito, quase perfeito, e colocou o nome de Pinóquio e pensou alto: serás o filho que não tive, teu nome será Pinóquio. À noite, pediu para as estrelas que seu boneco virasse um menino de verdade. E enquanto Geppetto dormia, Pinóquio recebeu a visita da fada azul, que, tocando Pinóquio com a varinha mágica, disse: vou te dar vida, boneco, mas deves ser sempre bom e verdadeiro. Ela deu vida ao boneco e prometeu que, se ele se comportasse bem, o transformaria em um menino de verdade. A fada fez questão de criar um amigo para Pinóquio, o grilo falante, que foi nomeado a consciência de Pinóquio. Na manhã seguinte, quando Geppetto acordou, ficou radiante de alegria, ao perceber que seus desejos se tinham tornado realidade. Mandou então Pinóquio à escola, acompanhado pelo grilo falante, Pepe. No caminho encontraram a dona Raposa e a dona Gata. Por que vais para a escola, havendo por aí tantos lugares bem mais alegres? Perguntou a raposa. Não lhe dê ouvidos, avisou o Pepe. Mas Pinóquio, para quem tudo era novidade, seguiu mesmo os tratantes e acabou à frente de Stromboli, o dono de um teatrinho de marionetes. Comigo serás o artista mais famoso do mundo, segredou-lhe o astucioso Stromboli. O espetáculo começou, Pinóquio foi a estrela. Os outros bonecos eram hábeis, enquanto Pinóquio só fazia asneiras. Por isso triunfou. No final do espetáculo, Pinóquio quis ir embora, mas Stromboli tinha outros planos. Fica preso nesta jaula, boneco falante. Vales mais que um diamante. Por sorte, o grilo Pepe correu e avisou a fada madrinha
que enviou uma borboleta mágica para salvar Pinóquio. Quando se recompôs do susto, a borboleta perguntou-lhe aonde vivia. Não tenho casa, respondeu o boneco. A borboleta voltou a fazer-lhe a mesma pergunta e ele deu a mesma resposta. Mas cada vez que mentia, o nariz crescia-lhe mais um pouco, pelo que não conseguiu enganar a borboleta mágica. Não quero este nariz, soluçou Pinóquio. Terás que te portar bem e não mentir. Voltas para casa e para a escola, disse-lhe a borboleta mágica. Depois de regressar à casa, aonde foi recebido com muita alegria por Gepeto, passou-se a portar-se bem. Terminamos aí a história. E aí, a gente fez a leitura dela novamente. É bom que a gente memoriza mais cada detalhezinho da história, porque de repente você já vai conseguir responder as perguntas que vão vir agora, já de cara. Então vamos lá. Questão 6. Ela pergunta o seguinte: quem deu vida ao boneco e o que ela disse a ele? Então, lembrando na história lá, quem foi que apareceu e deu vida ao boneco Pinóquio? Quem fez ele ter vida? Porque até então ele era só um boneco de madeira. E como é o nome dessa personagem que apareceu ali e deu vida para ele? Então você vai responder a número 6. Questão 7. Questão 7 fala o seguinte: o velho Gepeto acordou radiante de felicidade ao ver o seu boneco falando. O que ele fez para o boneco? Quando ele acordou, que ele viu que o boneco estava falando, o que ele fez para o boneco? Aí você volta lá na história e vai tentar responder, ok? Vamos para a questão 8. A 8 pergunta o seguinte: Pinóquio foi para a escola e no meio do caminho, quem ele encontrou? E o que aconteceu após esse encontro? Ele encontrou alguém, ou mais de um alguém, né? Quem ele encontrou no caminho quando ele estava indo para a escola, no primeiro dia que ele ia para a escola? E aí, depois que ele encontrou essas personagens, o que aconteceu? O que ele foi fazer? Aí você vai voltar lá na história e contar tudo, porque teve toda uma trajetória, né? Depois que ele encontrou essas personagens, ele foi parar num lugar, lá nesse lugar aconteceu tal coisa, né? E então você vai escrever direitinho aí. A resposta da número 8 vai ser um pouquinho maior, tá? Porque teve toda uma série de acontecimentos. Esse momento aí é o famoso clímax, né? Aí é onde teve o clímax. O momento tenso da história foi bem esse aí, ó, tá certo? Então vamos lá. Questão 9. Quem salvou o Pinóquio? E aí? Quem foi que salvou o Pinóquio? Quem apareceu e salvou ele? Porque ele entrou numa enroscada, né? E aí quem apareceu lá na hora e salvou o Pinóquio? Aí você vai responder, tá certo? Questão 10. Última questão. Pinóquio mentiu para a borboleta? O que aconteceu quando ele mentiu? E aí? Ele mentiu ou não para a borboleta? E quando ele mentia, o que acontecia com ele? Exatamente, você vai fazer a leitura lá no texto e tentar responder. Tentar não, porque eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Até porque toda a moral da história de Pinóquio, para quem já conhece, é baseada nessa questão do quê? Do ato do mentir, né? O que acontece de mágico, né? Lembra que o conto de fadas sempre acontece alguma coisa mágica, né? Na verdade, toda a vida de Pinóquio é voltada em acontecimentos mágicos, né? Primeiro por quê? Porque Gepeto construiu ele era apenas um bonequinho de madeira, né? De repente, Gepeto faz um pedido, estou aqui contando toda a moral da história, e no fim eu vou estar até acabando respondendo algumas questões, então eu já estou ajudando vocês. E aí, no final, acontece o quê? Quando ele pede
faz o pedido para as estrelas, quem aparece? Aparece aí um ser mágico, né? Que é a fada azul. E aí essa fada azul faz uma mágica, onde este boneco de madeira que até então estava sem vida, passa a viver. E aí ela ainda traz um ser, um outro personagem mágico, que é o grilo falante, né? Porque a gente não vê grilo falando por aí, não é verdade? Ele apenas faz aquele barulhinho ali que nos incomoda, mas falar não fala. Então, aí entra um outro personagem mágico. Vocês estão entendendo aí a característica de um conto de fadas, né? O conto de fadas é isso, existem coisas mágicas, coisas que a gente não vê aí no dia a dia acontecer, coisas que não existem, né? Mas é um conto de fadas, então tudo pode acontecer. Então aparece uma fada, aparece um grilo que fala, um boneco de madeira que até então não tinha vida passa a ter vida. Então são coisas mágicas que acontecem e que ele tinha tudo para virar um menino de verdade. Mas a fada falou para ele: se você se comportar bem e você não mentir, você vai virar um menino de verdade. E ele não fez, né? O que ele fez? Já no primeiro momento ali da vida dele, ao invés dele ir para a escola, como toda criança deve ir para a escola, como vocês hoje aí em casa devem estar assistindo às aulas, né? Porque assim, não é porque vocês não estão indo para a escola que vocês estão de férias. Jamais, né? Nós estamos em pleno ano letivo e vocês estão aí assistindo suas aulas. A diferença é que vocês não estão dentro da sala de aula, mas estão em casa, ok? Então, pensem que vocês aí têm que fazer a mesma coisa que Gepeto falou para Pinóquio fazer, ir para a escola. Só que hoje vocês não vão, hoje vocês assistem às suas aulas em casa. E aí Pinóquio não obedeceu Gepeto, não se comportou bem, já começou por aí. A primeira dica da fada era ele se comportar bem, ele não se comportou. Aí quando a borboleta mágica apareceu para salvar ele, que ele estava preso lá na jaula, o que aconteceu? Ele mentiu, né? Uma simples perguntinha que ela fez para ele, ele mentiu mais de uma vez, e cada vez que ele mentia, o nariz dele crescia, né? Então o nariz dele entregava ele nas suas mentiras. Então a moral da história do Pinóquio é essa, é o fato de você não mentir, não usar a mentira na sua vida, né? De você falar a verdade sempre, né? Não estar mentindo, não esconder as coisas para o papai, para a mamãe, para a sua família, né? Então a verdade tem sempre que prevalecer nas nossas vidas. Essa é a moral da história de Pinóquio. Nós temos que usar sempre a verdade e estar sempre nos comportando bem, né? Para a gente se sair bem na nossa vida. Se Pinóquio tivesse feito o que a fada azul falou e ainda ouvido o Pepe, que era o seu grilo falante, ele não tinha entrado nessa enroscada, né? É o que acontece muitas vezes na nossa vida particular, na nossa vida pessoal. De repente você segue ali maus caminhos que você entra numa enroscada. E aí para sair não é fácil. E na nossa vida real não vai aparecer uma borboleta mágica, uma fada azul para nos livrar. A gente vai ter que resolver essa situação aí nós mesmos, ok? Então é isso. Eu já dei aí um resumo, já fiz aí uma envolvida aí na questão da moral da história, né, de Pinóquio, da questão do falar a verdade, do não mentir, né, do se comportar bem, e aí já dá para vocês responderem essas questões, ok? Lembrando que para assistir às aulas gravadas, você tem dois caminhos. Você tem a TV aberta no canal 5.2 e você tem lá na plataforma Palmas Homeschool. Não tem desculpa de você não assistir a aula, né? Você já tem idade suficiente para conseguir desenrolar isso, levantar cedo, se organizar, ligar a sua TV ou pegar o celular do papai e da mamãe e acessar o computador, se tiver computador em casa,
e acessar as aulas. Não espere o papai e a mamãe mandar você assistir suas aulas. Você sabe que você tem que assistir, então você vai lá naquele horário e assista as suas aulas, ok? Eu me despeço de vocês e um grande abraço.